Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem assistido aos nossos vídeos e pedir, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe este e os outros vídeos do canal para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. A meditação de hoje é sobre o Salmo 91 e o Salmo 91 é um dos textos mais famosos da Bíblia. Muitas pessoas não conhecem tanto a Bíblia assim, mas ainda assim sabem ou já ouviram pelo menos trechos desse salmo. Tem muita gente que também abre Bíblias nesse salmo e deixa expostas na entrada de casa ou na entrada de estabelecimentos comerciais. Muitas pessoas também compartilham imagens, fotos desse salmo, porque acreditam que existe uma espécie de poder protetor nesse salmo. Nos tempos que nós vivemos, tempos de crise, tem muita gente também que está citando esses salmos como se fosse uma espécie de amuleto, uma espécie de proteção contra doenças, contra males e outras coisas mais. Mas, quando nós estamos falando do Salmo 91, nós também estamos falando de um dos textos bíblicos que são mais mal interpretados e mal entendidos por grande parte das pessoas. É por isso que nós vamos analisá-lo hoje e ver o que ele tem realmente a dizer para nós, como povo de Deus, nos dias atuais. O Salmo 91, ele faz parte do quarto livro dos Salmos, e ele vem logo depois do Salmo de Moisés, o Salmo 90, que também é muito conhecido. Mas diferentemente do Salmo 90, o 91 não tem um autor explícito, nós não sabemos exatamente quem escreveu esse Salmo, mas é a palavra de Deus, foi inspirado por Deus e está escrito então para o povo de Deus de todos os tempos. Bom, antes de pensar na aplicação atual desse salmo, é necessário também pensar em outros sentidos em que esse salmo ele faz sentido para nós, em outros sentidos em que esse salmo ele é aplicável. Primeiro, esse salmo ele é messiânico. Então, ele fala do Messias, ele tem promessas a respeito do Messias que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Como o salmo é messiânico, então, num primeiro momento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente é o Senhor Jesus Cristo. E, então, esse salmo traz diretrizes e traz maneiras como o ministério do Senhor Jesus Cristo foi desempenhado, ou seja, debaixo do poder, debaixo da proteção e debaixo da direção do Pai. Isso é uma grande verdade quando nós olhamos para os evangelhos. Mas também fala da vitória de Cristo sobre os poderes do mal, sobre Satanás. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor venceu a morte, venceu Satanás, venceu os poderes do mal. E isso está profetizado no versículo 13 desse salmo, quando fala: pisarás o leão e a áspide. E Satanás é chamado no Novo Testamento tanto de leão quanto de áspide, ou serpente. Então, num primeiro sentido, esse salmo ele tem um cunho messiânico, uma base messiânica, e fala então daquele que viria triunfar sobre o leão e a áspide. Mas há um segundo sentido também que esse salmo ele é entendido, e é o sentido de antiga aliança. Esse salmo tem uma relevância para o povo de Israel na antiga aliança. E esse sentido também é colocado em outros textos do Antigo Testamento. Há muitos textos que mostram que quando o povo obedecia a Deus, quando o povo andava em fidelidade, quando o povo confiava em Deus, Deus recompensava o povo com bênçãos materiais, com proteção, com livramento, com paz, e outras bênçãos mais. Mas quando o povo era infiel, quando o povo desobedecia a Deus, quando o povo quebrava a aliança com Deus, então Deus castigava o povo com guerras, com invasões inimigas, com falhas na defesa, com problemas na colheita, problemas no plantio, fome e outras coisas mais, como aconteceu, por exemplo, no exílio. Então, há também esse sentido de bênçãos condicionais na antiga aliança e para o povo de Israel. Nesse caso, o salmo está focando tanto na misericórdia quanto também no poder que Deus tem para abençoar e para proteger quem Ele quiser.
Mas há um terceiro sentido em que esse salmo é aplicável, e é nele que eu gostaria de focar a nossa meditação de hoje. Então, para isso, nós vamos ler o Salmo 91 e depois pensar no que ele tem a dizer para nós, como povo de Deus do Novo Testamento. O Salmo 91 nos diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Muito bem, esse é o Salmo 91. Um texto muito bonito, uma poesia hebraica muito bela, muito bem estruturada, muito bem construída. Palavra de Deus para nós, importante e relevante para todos os crentes de todos os tempos. Quando nós olhamos para esse salmo, ele parece prometer algumas coisas, né? Uma análise literal desse salmo traz algumas promessas, e dentre elas estão as seguintes. O salmo declara que aquele que confia e se refugia em Deus será livre de cair em armadilhas e tramas, não sofrerá ataque de guerras, não contrairá doenças mortais e epidemias, e estará isento de aflições e destruições, terá sua tenda ou sua casa protegida de todo mal, contará com a escolta de anjos em tudo que fizer, não será ferido por animais ferozes ou peçonhentos, será livrado e honrado por Deus e terá longa vida, terá longevidade. Tudo isso é prometido no Salmo. Se nós fizermos uma leitura literal, são essas as promessas que o Salmo tem a nos dizer. O grande problema é quando nós começamos a comparar esse Salmo com a realidade, comparar essas promessas com a nossa vida aqui na Terra, com a vida do povo de Deus na Terra. Então nós encontramos um contraste muito grande. Quando nós começamos a comparar ainda esse Salmo com a vida de grandes servos de Deus, do Antigo, do Novo Testamento e também da nossa história, o contraste fica ainda maior. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 26. Ele diz, dos judeus, 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Esse é o currículo de Paulo, né? Essa é a experiência de Paulo no seu trabalho missionário. Um homem que sofreu, um homem que foi preso, um homem que foi espancado, um homem que foi açoitado, que sofreu naufrágio, que sofreu muitas coisas e que também tinha doenças, né? Nós encontramos tudo isso na história de Paulo. Veja o que ele mesmo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Ele diz que a nós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também sofrer, padecer por ele. Então, a vida do povo de Deus, a vida do servo de Deus no Novo Testamento e também no Antigo é caracterizada muitas vezes por sofrimento, por lutas, por problemas, por privações. E eu digo do Antigo Testamento também porque quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos vários homens e mulheres que são chamados de heróis da fé, que sofreram grandes coisas também
mesmo sendo fiéis a Deus. Esse também é o teor do livro de Jó, por exemplo, não é? Que mesmo sendo fiel a Deus, também sofre. E grande parte do livro de Jó gira em torno dessa discussão. Por que Jó estava sofrendo se ele ainda era fiel a Deus? Mas a questão é, quando nós comparamos o Salmo 91 e essas promessas, quando nós lemos o Salmo literalmente, com a vida do povo de Deus, nós temos um grande choque de realidade. A realidade não é essa. A realidade não é uma proteção sobrenatural de passar por qualquer dificuldade na vida. Não é isso que o Salmo está dizendo. Mas a Bíblia não se contradiz. Então nós precisamos entender o que esse Salmo tem a nos ensinar como igreja, como povo de Deus, nos nossos dias. Nós não podemos dizer que Paulo e outros homens de Deus eram infiéis e por isso sofriam, ou que Deus os castigou através do sofrimento. Nada disso é uma realidade. Esses homens sofreram e permaneceram fiéis a Deus. O próprio Senhor Jesus diz, numa das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem por sua causa. Felizes aqueles que são perseguidos por sua causa. Então, vamos entender o que esse salmo tem a nos ensinar. E há duas interpretações desse salmo no Novo Testamento. Uma errada e uma correta. A interpretação errada nós encontramos no Novo Testamento, no texto de Mateus capítulo 4, versículo 6, onde Satanás, o diabo, está tentando Jesus no deserto e no meio da tentação ele usa um dos textos, um dos versículos do Salmo 91. Satanás já tinha tentado uma vez, já tinha tido uma investida sobre o Senhor e o Senhor tinha respondido Satanás com um texto bíblico. Então, Satanás vem e usa o Salmo 91, versículo 11. O Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, Satanás usa esse texto depois que ele leva Jesus até o pináculo, até o lugar mais alto do templo e diz: atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Então ele cita esse texto. Veja, quando Satanás cita esse texto, ele está mostrando qual era a sua linha interpretativa, como ele entendia esse salmo, ou como ele pelo menos queria que o Senhor Jesus entendesse esse salmo. Ele pega a promessa de que os anjos estariam guardando, né, aquele que se refugia no Senhor, e aplica isso de uma maneira literal. Ele desafia Jesus a comprovar a veracidade do texto. Como se dissessem, se é verdade então que está escrito, se o Senhor se jogar daqui de cima, então nada vai acontecer, porque os anjos vão intervir e os anjos vão resgatar o Senhor, porque está escrito que os anjos vão fazer isso. Essa é a interpretação do diabo. Mas a fala do Senhor Jesus para ele revela para nós que essa não era a interpretação verdadeira do Salmo. Muito pelo contrário. O Senhor responde para Satanás com o texto de Deuteronômio 6,16. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante notar que quando o Senhor Jesus ele cita esse versículo de Deuteronômio, na verdade o que ele está nos ensinando que todos aqueles que interpretam e pegam o Salmo 91 da maneira como o diabo fez, estão na verdade tentando a Deus. E é triste, é lamentável ver que existem milhões de pessoas, né, entendendo o Salmo assim. É triste notar que existem muitos chamados pastores que estão usando esse Salmo exatamente da mesma forma que o diabo usou. O diabo entendia e queria que Jesus pensasse que esse Salmo estava falando de uma blindagem, de uma proteção, de uma espécie de amuleto, em que Deus seria obrigado a guardar e proteger todos aqueles que se refugiam nele. Que Deus seria obrigado a proteger e livrar de todo e qualquer mal aqueles que confiam nele. Que Deus não permitiria absolutamente nada de ruim na vida do seu povo, na vida do seu servo. Não é isso o que o Salmo está dizendo. E todo aquele que tenta usar esse Salmo como algo que o ser humano tem que se apropriar, como se Deus fosse seu servo, na verdade está tentando o Senhor.
Os pregadores da prosperidade, os pregadores da teologia do coaching estão por aí aplicando esse salmo dessa maneira. Queridos, nós não somos Deus, nós não mandamos em Deus. Deus não é nosso servo, nós é que o servimos. Deus não é obrigado a nos livrar para que nós não tropecemos em nada. Deus não vai nos blindar e nos proteger de absolutamente todo o mal. Existem coisas na nossa vida, existem males na nossa vida que acontecem justamente pela permissão de Deus, para que nós possamos desenvolver caráter, para que nós possamos desenvolver vida cristã, vida espiritual. E Deus permite sim o mal em nossas vidas, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas através das dificuldades, através das lutas e das tribulações. Então, nós não podemos nos apropriar desse, também de outros textos bíblicos que parecem prometer algo extremamente sobrenatural, algo extremamente fora do contexto bíblico. Nós não podemos nos apropriar desses textos como se eles estivessem literalmente dizendo que Deus vai nos livrar e nos proteger de tudo. E que nós vamos viver uma vida boa, nós vamos viver uma vida repleta de riquezas, repleta de prazeres. Nem sempre essa é a vontade de Deus para nós. Deus pode nos dar riquezas. Deus pode nos dar muitos prazeres e muitas alegrias. Mas Deus muitas vezes trabalha em nós através da dificuldade, através do sofrimento, para nos aperfeiçoar. Então, interpretar o Salmo dessa maneira é algo que nós não podemos fazer. É algo completamente errado e contrário à própria palavra de Deus. Então, qual seria o sentido verdadeiro desse salmo? A interpretação correta desse salmo está também no Novo Testamento, no texto de Lucas capítulo 10, versículo 19. E quem dá essa interpretação verdadeira é o próprio Senhor Jesus. O contexto de Lucas 10 é o contexto em que o Senhor Jesus envia 70 dos seus seguidores para o precederem nas cidades onde ele deveria passar. E esses homens deveriam ir, e Jesus dá a eles autoridade para que eles expulsassem demônios, para que eles fizessem alguns milagres, como Jesus fazia. Mas o próprio Senhor Jesus deixa claro para esses homens, logo no versículo 3 do capítulo 10, que esses homens não estavam indo passear, esses homens não estavam indo para férias. Esses homens enfrentariam dificuldades. Esses homens enfrentariam um ambiente hostil e nem sempre acolhedor. Jesus diz que estaria mandando esses homens como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. E que algumas vezes esses homens não seriam recebidos em alguns locais. Então, a missão dos 70 não era uma missão fácil, não era uma missão tranquila. Era uma missão onde eles enfrentariam lutas, dificuldades e perseguições, rejeições. Mas os 70 são enviados, eles cumprem sua missão e eles voltam alegres, porque eles conseguiram realizar muitos milagres e conseguiram expulsar muitos demônios. Então Jesus os responde, falando a respeito da missão deles, que através do que eles fizeram, expulsando demônios, Satanás havia sofrido uma derrota. E depois Jesus cita então, no versículo 19, partes do Salmo 91, e ele faz algumas referências ao Salmo 91, no versículo 13. Ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pelo contexto, fica muito claro que Jesus está aplicando esse salmo de uma maneira diferente de como Satanás havia aplicado. Jesus está transportando esse salmo e a aplicação desse salmo para o nível espiritual. Jesus diz que deu autoridade para aqueles homens para que eles pisassem serpentes e escorpiões. E pisar em serpentes é algo que está lá no versículo 13 do Salmo 91. Mas Jesus também fala sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Então a questão aqui é uma proteção espiritual. É proteger do poder do inimigo. É proteger dos poderes malignos. Jesus está enfatizando aqui que essa proteção que Deus está prometendo, na verdade, não é física, não é para o campo material, mas ela é espiritual. Deus promete proteger-nos do poder do mal, do poder do maligno, do poder do inimigo. É esse sentido.
que o Salmo está falando. Então, para nós que vivemos hoje num contexto de nova aliança, nós não temos a promessa de bênçãos materiais, nós não temos a promessa de riquezas, nós não temos a promessa de prosperidade. Deus pode nos dar tudo isso, mas essa nem sempre é a vontade de Deus para nós, porque muitas vezes nós temos a tendência de amar o dinheiro, nós temos a tendência de tornar o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar financeiro, uma fonte de idolatria. E quando nós fazemos isso, nós nos afastamos de Deus. Deus nunca vai nos dar algo que nos afasta dele, que nos afasta da sua presença e nos faz ser idólatras. Deus quer o nosso melhor, Deus quer nos conduzir. Deus então não vai nos dar toda sorte de bênçãos materiais. Pelo contrário, o que Ele tem reservado para nós é toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo deixa isso claro na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O cuidado de Deus, a proteção de Deus, num primeiro momento, e o que é mais importante, é que ela é espiritual, não material. Mais uma vez, Deus pode nos dar o material e Deus muitas vezes nos livra e nos guarda de perigos reais, perigos materiais. Muitas vezes nós somos livres de coisas que nós nem mesmo percebemos. Deus está nos livrando. Mas o principal não é o livramento de tudo, a blindagem de tudo no campo material, e sim no espiritual. E esse Deus nos dá. Esse Deus cuida, esse Deus executa todos os dias ao nosso favor. Ele nos livra do poder do maligno, Ele nos livra de tentações, né? Nós temos a responsabilidade de buscar a Deus, nós temos a responsabilidade de resistir às tentações, mas Deus promete que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar e que Ele sempre nos dará o escape. Livramento espiritual, livramento dos poderes do mal. Jesus também nos ensinou a orar pedindo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele também, na sua oração sumo sacerdotal, ele diz, dos seus discípulos e também de nós, ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do maligno. Então, essa proteção espiritual é uma realidade na vida de todo crente, na vida de todo salvo. Deus promete e Deus cumpre cuidar de nós, nos conduzir espiritualmente, trabalhar em nós para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, para que nós desenvolvamos um caráter cristão, uma mente cristã. É claro que esse processo não vai terminar aqui, mas nós devemos buscá-lo, nós devemos desejar isso, e nós não devemos impedir isso através dos nossos pecados. Então, o que o Salmo 91 tem a nos ensinar hoje como igreja? Ele tem a nos ensinar que o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus estão disponíveis para nós espiritualmente. Isso é muito mais importante, muito mais valioso do que todo o material que nós possamos ter nessa vida. Não é válido interpretar o Salmo 91 como se ele tivesse promessas de bem-estar completo para nós. Não é válido se apropriar desse salmo e dizer que Deus vai nos livrar de toda e qualquer maldade. Porque se nós fizermos isso, nós estamos tentando o Senhor. Nós vamos ver que na prática isso não vai adiantar, isso não vai funcionar. Mas espiritualmente sim, Deus está sempre conosco, cuidando de nós, trabalhando em nós, dirigindo nossas vidas e nos livrando do mal. Isso é o sentido do Salmo, e que ele seja um conforto para você nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade, de luta, um conforto em saber que é algo muito mais importante do que o material. Há bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais que Deus nos dá gratuitamente e que Deus concede a todo aquele que nele crê e nele se refugia.